Mateus capítulo 7, meus irmãos, aleluia, verso 12. Diz assim, 12, 13 e 14. Portanto, tudo o que vós quereis que os seres humanos, os homens, vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a Torá e os profetas. Repetindo, meus irmãos, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a Torá e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. Então, irmãos, nós vemos que a estreiteza da porta, meus irmãos, está relacionada à estreiteza da porta que leva à vida, está relacionada e nós fazemos ao próximo o que gostaríamos que fosse feito a nós. Porque se fizermos ao próximo aquilo que não gostaríamos que fosse feito a nós, a porta será larga e será o caminho da perdição. Mas aquele que fizer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a ele, esse aí encontrou a lei e os profetas e está na porta estreita. Amém? A porta estreita é fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito para nós. Então, meus irmãos, esta é uma revelação bíblica e nós vamos entrar, mergulhar nessa palavra, nesse estudo dessa noite. Amém? Veja bem, meus irmãos, o amor que cumpre a Torá, o coração do reino revelado, que se encontra em Levítico 19, 18, e em Mateus 7, 12, que nós lemos agora Mateus. Poucas palavras na Escritura carregam tanto peso espiritual quanto essas duas. Em Levítico, na Torá, é dito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E em Mateus capítulo 7, 12, é dito: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque esta é a Torá e os profetas. O primeiro texto, meus irmãos, que diz amará o próximo como a ti mesmo, está na Torá. E o segundo está nos escritos nazarenos. Um mandamento foi dado no Sinai para Moisés e para todos nós. E o outro foi proclamado no monte das bem-aventuranças por Yeshua HaMashiach. Mas ambas as palavras procedem do mesmo Deus e revelam o mesmo coração. E Yeshua não introduz um novo mandamento. Ele revela a essência daquilo que Israel sempre recebeu. Ele não substitui a Torá e ele expõe sua plenitude. E se nós formos observar, meus irmãos, esse texto da Torá de Levítico 19, 18, que é dito pelo Eterno, amarás o próximo como a ti mesmo, e Yeshua repete no próprio Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, ele fala lá adiante, ele diz, meus irmãos, e o segundo mandamento semelhante a este é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, em Mateus 22, 39, Yeshua repete o que está em Levítico, capítulo 19, verso 18. Amém? E aqui, meus irmãos, vamos ver que em Levítico 19, o amor no contexto da santidade. Irmãos e queridos, um dos principais capítulos da Torá, de Gênesis a Deuteronômio, é Levítico 19, onde Deus descreve muito da sua palavra. Em Levítico 19, ele diz, no verso 2, para o seu povo, para nós, santos sereis, porque eu, o eterno vosso Deus, sou santo. Então, como que nós seremos rebanho do eterno?
se não nos santificarmos. Isso está em Levítico 19:2. A santidade bíblica não é isolamento, mas semelhança com Deus. E como essa atitude se manifesta? Não apenas em rituais, mas em relacionamentos. O capítulo inteiro, 19, fala de justiça social, do cuidado com o pobre, da honestidade. Você tem tido, meu irmão, feito justiça social, cuidado com o pobre? Tem andado honestamente? Rejeição do ódio. Rejeição ao ódio, meus irmãos. Responsabilidade comunitária. E ele diz aqui, o versículo completo de 19 de Levítico, verso 18, ele diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao próximo como a ti mesmo. Eu sou o Eterno. O Eterno está dizendo claramente: amarás o próximo como a ti mesmo, não te vingarás, não terás ira no teu coração. E Yeshua entra mais profundo nisso, meus irmãos, no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, meus irmãos, quando ele diz aqui no verso 21, Yeshua Hamashi, ele diz: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, e Yeshua vai agora aprofundar o mandamento de não matar. Qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, contra o seu próximo, será réu de juízo, será réu do julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, raca, tolo, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. E Yeshua fala, meu irmão, que falar mal do teu irmão, se encolerizar contra o seu irmão, se encolerizar contra o seu próximo, será réu do fogo do inferno. Porque ali na própria Torá que nós lemos, Deus diz: não guardarás ira contra os filhos do teu povo. Nenhum de nós pode ter ira no coração, porque se tiver, já será réu do fogo do inferno, de acordo com Yeshua HaMashiach. Amém? E aqui, meus irmãos, nós vemos também na primeira carta de João. Primeira carta de João, meus irmãos, capítulo 3. 1 João, capítulo de número 3, meus irmãos, verso 15. Ele diz: qualquer que odeia seu irmão é um homicida. Odiar, em algumas versões está em aborrecer. Você que se irá contra o seu próximo, a Bíblia diz que você é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. E a gente sabe, meus irmãos, que quem odeia o próximo, quem se ira com o próximo, quem contende com o próximo, quem peleja contra o próximo, quem aborrece o próximo, para o eterno é homicida. E aqui você vai ver em Apocalipse, meu irmão, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, meus irmãos. É claro, e Yeshua ele vai falar claramente. 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, aquele que aborrece o próximo, que se ira contra o próximo, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, se aborrece contra o teu próximo, meu irmão, minha irmã, você estará no lago de fogo para toda a eternidade, porque és um homicida de acordo com a palavra de Deus. E aqui voltemos ao texto, meus irmãos. Observe que o amor ao próximo não é um sentimento, é uma decisão ética, fundamentada no caráter do próprio Deus. E ele termina o versículo dizendo: eu sou eterno. Isto sela o mandamento. Amar ao próximo não é opcional, é aliança. Quem é o próximo? No pensamento hebraico, reá, próximo, não se limita ao amigo íntimo, ou familiar, ou quem quer que seja conhecido. O próximo é um irmão, um estrangeiro, um fraco, o diferente. Qualquer um é próximo. E mais adiante, no verso 34 de Levítico 19, a Torá diz:
O estrangeiro que peregrina convosco será como natural dentre vós, e amá-lo-ás como a ti mesmo. Você veja bem, irmãos, que ali Levítico diz: o estrangeiro também deverá ser amado como a ti mesmo. Todas as pessoas nós temos que amar como a nós mesmos, porque esse é o mandamento da Santa Torá de Adonai. E aqui nós vemos, meus irmãos, ou seja, a Torá já aponta para uma ética que transcende fronteiras, preparando o caminho para a redenção das nações. E Yeshua é a regra de ouro, não uma novidade, mas uma revelação. Em Mateus 7, Yeshua está concluindo o Sermão do Monte, a exposição mais profunda da Torá vivida no reino. Realmente, meus irmãos, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são fundamentais, porque você vai ver Yeshua explicando a Torá. Ele então diz: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque esta é a Torá dos profetas. Ninguém vai querer se maltratar, ninguém vai querer se prejudicar. Então, se você não quer se maltratar, se aborrecer a si próprio, não faça isso com o próprio. Aleluia. Ele está dizendo: se você entendeu isso, você entendeu a revelação. E Yeshua transforma o mandamento negativo, não faças, em uma iniciativa positiva. Não apenas evite o mal, faça o bem ativamente. Do amor reativo ao amor proativo. Levítico nos ensina a não guardar ódio. E Yeshua nos ensina a agir com amor antes que o outro peça. Isso eleva o padrão espiritual. Não apenas ferir, não apenas não ferir, mas curar. Não apenas não explorar, mas servir. Não apenas tolerar, mas amar. Esse é o amor do reino. Torá no coração, a promessa da nova aliança. Irmiarro, o profeta Jeremias, profetiza: porei a minha Torá no seu interior e a escreverei no seu coração. Isso está em Jeremias 31, 33. Essa é, meus irmãos, a nova aliança. Amém? Porque a gente vê ali em Jeremias 31, meus irmãos, verso 31, que esta que é a nova aliança. Alguém pensa assim, qual é o Novo Testamento? Testamento quer dizer aliança. Amém? Qual o Novo Testamento? O Novo Testamento está em Jeremias 31, meus irmãos, capítulo, verso 31. Vamos pegar os versículos anteriores para entender a palavra. Aqui diz, irmãos: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nova aliança é o Novo Testamento. Qual é essa nova aliança que a Bíblia fala? Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de os haver desposado, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha Torá, a minha lei, no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso também está escrito no livro de aos Hebreus, capítulo 10. No Novo Testamento está dizendo que o próprio Novo Testamento é ter a Torá escrita no coração, meus irmãos. Louvado seja Deus. Logo, Yeshua não anula essa promessa, ele a inaugura. Quando o amor ao próximo passa a fluir do coração transformado, a Torá deixa de ser apenas externa e passa a ser vida interior. Por isso, Paulo dirá em Romanos 13, verso 10, o amor é o cumprimento da Torá. Veja bem como é que o apóstolo Paulo, ele tem a total certeza do que Yeshua está falando. O amor é o cumprimento da Torá. Quem cumpre a Torá tem amor ao próximo, como a si mesmo. Não porque substitui os mandamentos, mas porque os realiza na sua intenção original. Amor, justiça e verdade, um triângulo inseparável. Amar não é relativizar a verdade. Amar não é abrir mão da justiça. Então veja bem, meus irmãos, amar não significa abrir mão da verdade. Temos que guardar a verdade da palavra de Deus. Estamos numa época pagã e não podemos relativizar
aceitar e tolerar o paganismo, isso seria um desastre espiritual. Amar não é abrir mão da justiça. A Escritura nunca separa amor, verdade e justiça. Hesed, amor leal. Mishpat, justiça. E Emet, verdade. Isso aqui nunca pode separar. O amor nos separa da justiça, da santidade nem da verdade. E Yeshua viveu isso plenamente. Ele acolheu o pecador, sem validar o pecado, sem participar do pecado. Ele curou, sem negar a necessidade de arrependimento. Ele amou, sem negociar a santidade. Amar é uma coisa, mas nunca negociar a santidade, meus irmãos. A santidade jamais pode ser negociada. Esse é o modelo messiânico do Messias. Aplicando hoje na comunidade, meus irmãos, para uma congregação judaico-messiânica como a nossa, essa mensagem é especialmente urgente. Como tratamos uns aos outros? Como lidamos com divergências? Como falamos quando discordamos? Torá mais amor é o testemunho vivo do reino. A gente vê, meus irmãos, na própria carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 14. Gálatas, capítulo de número 5, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 14, meus irmãos, e ele diz: porque toda a lei, toda a Torá se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui o apóstolo Paulo fala o que está em Levítico, fala o que Yeshua falou e repete na carta aos Gálatas: amar ao próximo como a si mesmo. Você quer te maltratar? Você quer te prejudicar? Você quer te aborrecer a si mesmo? Não. Então não faça isso com o seu próximo. Muito pelo contrário, ame o teu próximo como a si mesmo. Isso é a Torá e os profetas. Fora isso, é lago de fogo. Como disse Yeshua, é comparado a um homicida. Amém? E aqui, meus irmãos, nós vamos ver também Tiago, capítulo 2. Tiago, meus irmãos, capítulo de número 2. Aleluia. Verso 10. Tiago 2, 10. Tiago 2, 13, melhor. Porque o juízo, o julgamento da minha, da tua, das nossas almas será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Se a gente não usar de misericórdia, nosso julgamento por Deus será sem misericórdia. Mas se a gente usar de misericórdia, Deus usará de misericórdia no nosso julgamento, e ele termina o versículo dizendo: a misericórdia triunfa do juízo. Então, se tu usar de misericórdia, Deus vai usar de misericórdia com você, meu irmão. Mas se você não usar de misericórdia, Deus não vai usar de misericórdia com você no dia do teu julgamento. Não vai ter mínima misericórdia da tua alma, porque o que tu fizeres será feito contigo. E isso está com o que Yeshua diz em Mateus, em João. João capítulo 7, meus irmãos. Capítulo 7, verso 2. João 7, perdão, Mateus 7. Mateus 7, meus irmãos. Mateus capítulo 7. Verso de número 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiver medido, vos hão de medir a vós. E aqui, meus irmãos, está na palavra. E Yeshua fala dessa maneira. E assim será naquele grande dia, meus irmãos. Não tenha a mínima dúvida que vai ser dessa forma. E aqui, meus irmãos, veja bem, aplicando hoje na nossa comunidade, meus irmãos, o mundo conhecerá o Messias pelo amor.
E Yeshua disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Não é pela erudição, não é pela liturgia, não é pelo amor vivido. E eu quero atentar com os irmãos aqui em Mateus capítulo 5, meus irmãos. Mateus capítulo de número 5. Veja bem, meus irmãos amados. E Yeshua, ele começa esse texto, ele diz assim: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Tu queres herdar a terra, seja manso, meu irmão. Seja manso, minha irmã. E ele diz aqui no verso 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E verso 9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, meus irmãos, a palavra clara está aqui. Tem contenda? Não responda. Tem briga? Não retruca. Aceita, porque tu serás filho de Deus. Que já diga, meus irmãos, esta é a palavra do Eterno. Veja bem, vamos aqui, meus irmãos amados. Um só mandamento, uma só vontade. Levítico 19:18. Mateus 7:2 não competem. Eles se abraçam. A Torá aponta. E Yeshua revela. O Espírito capacita. Amar o próximo como a si mesmo. E fazer ao outro o que desejamos para nós não é o mínimo da fé. É o coração do reino. Que sejamos uma comunidade onde a Torá é honrada, o Messias é exaltado e o amor é visível. Pois quando vivemos assim, o mundo não apenas ouve sobre Deus, ele o encontra em nós. Queridos irmãos, que o Espírito do Eterno continue falando ao teu coração. Deixe o Espírito Santo falar e a palavra ser vivida no teu coração e na tua alma. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.